É, Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nós vamos começar a nossa aula 8. De que vai falar a nossa aula 8, pessoal? A nossa aula 8 vai ser isso aqui, ó. Ele vai falar de ângulos. Ângulos. Ângulo, o que é um ângulo? Vamos para a nossa definição. É a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Aí eu coloquei aqui, observe, tá? O que é uma semirreta, pessoal? Semirreta. Olha, semirreta é aquela que inicia em um ponto e continua até o infinito, não é? Ela continua, né? Ela continua, tá? Então, o que é ângulo? Vamos olhar para a definição de novo. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, ó, ângulo. É a figura geométrica formada por duas semirretas. Duas semirretas. Então, eu tenho uma semirreta aqui, certo? E eu tenho a minha segunda semirreta. Uma aqui, outra aqui. Aí vamos lá. E essas duas semirretas tem que ter o quê? Tem que ter a mesma origem, ou seja, o mesmo início. Olha, eu tenho essa semirreta AB e eu tenho essa semirreta AC, certo? Então, a semirreta AB, ela tem que origem? A origem dela é A, é o ponto A. E a semirreta AC tem origem o quê? Tem início o quê? Também tem início no ponto A. Então, elas precisam ter a mesma origem, certo? E nós precisamos ter duas semirretas. E o que seria este ângulo? Deixa eu só voltar aqui. O que seria este ângulo? O que seria este ângulo? Olha, um ponto, pan. Tá. Tá certo. Pera aí, calma. Eu vou fazer semirretas. Eu pensei que era aquele jeito que fazia. A semirreta AB e eu tenho a semirreta AC, AB e AC. Então, aí nós vamos fazer o nosso ângulo aqui, olha. Tchan, tchan. Também não é assim. Peraí, tchan, tchan. Também não é assim. Tchan, tchan, não. Aí é assim que faz, tá vendo? Tá. Então, aí nós temos, olha, o nosso ângulo aqui, olha. Esse ângulo, certo? Deixa eu escrever lá para vocês. Vamos botar aqui, eu fazer ao vivo hoje tudo. Nós temos assim, olha, a unidade que mede os ângulos é chamada de grau. É chamada de grau, certo? Vamos lá, exemplo. Aí eu ia botar outra aqui, eu vou botar aqui só para fazer. Não, vou fazer aqui, olha. Exemplo. Deixa eu botar até num parágrafo. Espera aí. Exemplo. Vamos lá para o outro programa. Pronto, tá aqui o exemplo. Olha, veja que aqui no meio, certo? Aqui no meio, este pedacinho aqui, olha, nós temos 33,81 que graus. Eu posso aumentar esse ângulo, olha. Se eu manter isso aqui constante, eu posso aumentá-lo. Olha, pronto, tá.
posso aumentá-lo, certo? Vamos supor que aqui, não sei como é que volta a zero, mas vamos supor que se está em zero. Aí eu vou aumentando, 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 olha, 20, 30 graus, 37 graus, 47 graus, 65 graus, opa, quando ele está bem retinho assim, olha, quando a gente chama de perpendicular, certo? Nós vamos ter um ângulo de 90 graus, mas a gente vai ver isso aí já já, bem direitinho, certo? Então, em um ângulo, deixa eu ajeitar aqui, peraí, pronto, só pra gente, opa, tá. Deixa eu apagar o ponto D. Pronto. Nós temos um ângulo aqui, certo? Certo. E nós temos a semirreta. Como é o nome disso, pessoal? Vou botar aqui o nome para vocês, olhem. Isso aqui é chamada, essa daqui é chamada de semirreta. E ela está definida pelo ponto A e o ponto B, semirreta AB. Porém, eu não sei colocar o tracinho, olha, seria, como é que seria? Espera aí, bem rapidinho. Pronto. Olha, semirreta AB, como é que a gente representa? Só para a gente se lembrar, assim, olha, a semirreta, olha, é a semirreta AB, aí você bota uma setinha, opa, pronto, uma setinha para lá, ó. Isso aqui significa a semirreta AB. Se eu quisesse só se fosse assim, olha, só um segmento de reta, onde aqui era A e aqui era B, onde não continua, começa em A e termina em B. Como é que seria? Seria AB com um tracinho, né? Se é semirreta, é AB com uma setinha. Significa que começa em A e vai em B até indefinidamente, certo? Então, aqui ó, começa em A, aí passa por B e vai embora, semirreta. E se nós tivermos aqui, olha, nós temos a semirreta AC, semirreta AC. Ok, semirreta AC é essa aqui, ó. Começa em A e vai embora, né? Só para a gente lembrar os conceitos. E no meio, essa região aqui é do nosso ângulo, certo? Sim, essa parte todinha aqui é chamada de... eu posso escrever, deixa eu ver, pode. Chamada de... pode não. Até pode, sabe? Deixa eu ver se consigo. Não. Consigo não. Melhor fazer do jeito que eu estava fazendo. Aqui. Pronto. Aqui no meio é chamado de região interna. Esta daqui, eu não sei apagar não. Olha, esta daqui todinha é a minha região interna. Aqui está dentro dessas semirretas. E aqui por fora seria a minha região externa, certo? Aqui é a interna e aqui fora é a minha, deixa eu botar também. Deixa eu botar aqui. E fora a minha região externa, o que está fora, que é a de dentro e a de fora. Pronto. Ok. E deixa eu ver o que a gente botou também lá. Vamos lá. A unidade em que mede os ângulos é chamada de grau. Eu já até falei, não é? É quem está aqui dentro. Aqui eu tenho 32,59 graus. Eu posso aumentar. Aí eu posso, olha, aumentar, peraí, deixa eu ver como é, assim, ó. Eu posso aumentar ou posso diminuir, viu?
deixar até 0 graus se eu quiser. Certo? Tá? Pronto, semirreta AC, semirreta AB, região interna é chamada de ângulo. Certo. Aí nós vamos para os tipos de ângulos. Agora eu vou escrever lá. Vamos lá. Tipos de ângulos. Tipos de ângulos. Eu achei melhor fazer aqui, olha. Quando o ângulo mede 0 graus. Quando o ângulo mede 0 graus. Deixa eu ver aqui. 0 graus. Quando ele mede graus, ele é chamado de ângulo nulo. Ângulo nulo, ou seja, olha, 0 graus. Quando ele mede 0 graus, ele é chamado de ângulo nulo. Olha, tá vendo que não tem ângulo nenhum aqui, na verdade, é o ângulo zero, chamado de ângulo nulo. Agora, se este ângulo, se este ângulo der uma volta completa, 360 graus, deu uma volta de 360 graus, ele é chamado de ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta. Olha, se o ângulo, olha, peraí, deixa eu botar só um. Se o ângulo, se ele começa, olha, vai, tá vendo? Olha, aqui é o ângulo, olha, tá vendo o ângulo? 102, 190, 200, 270, 200, 340 e 50, pum, pronto. Pronto, está aproximadamente. Olha, quando ele dá essa volta todinha, ele é chamado de ângulo de uma volta, certo? Ou ângulo de uma volta inteira. Ele dá uma volta inteira. Aí você, professor, e se esse ângulo der apenas, e se esse ângulo, em vez de ele dar uma volta inteira, se ele der meia volta, se ele andar 180 graus, ele é chamado de ângulo de o que, hein? Raso ou de meia volta. Ângulo de meia volta ou ângulo raso, 180 graus. Ou seja, olha, este ângulo aqui, ele começou no zero, certo? Aí foi, aí deu, olha, meia volta. Se ele andou meia volta, se ele andou 180 graus, é porque esse ponto 42 deixa para lá. Veja só esse daqui, ó. Ele andou 180 graus, ele é chamado de ângulo raso ou de meia volta. Legal. Professor, e se ele andar até aqui em cima? Se ele andar 90 graus, se esse ângulo andar 90 graus, 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Ângulo reto. Eu vou botar o nome ângulo. Ângulo reto. Ok? É quando ele anda só 90 graus. E quando, professor, e quando o ângulo, tá, deixa eu mover aqui, olha, e quando o ângulo, certo, e um ângulo que é menor que 90, é maior do que 0 e menor que 90, um ângulo maior do que 0 e menor que 90, certo, olha, um ângulo que está entre, ou seja, maior que 0, entre 0 e 90 graus, é chamado de
ângulo agudo. Ah, professor, tá certo. Então quer dizer que se ele for, olha, ângulo agudo, certo? Está entre 0 e 90 graus, chamado de ângulo agudo. Então, se ele for 1 grau e até 89, certo? É certo que nós temos as divisões entre minutos e segundos, mas de 1 até 89, certo? Nós chamamos de ângulo agudo. 90 já é chamado de ângulo reto, certo? Ângulo reto. Professor, e se esse ângulo for maior que 90 e menor que 180? Eu chamo de quê? Se esse ângulo for maior que 90 e menor do que 180, se esse ângulo está entre quem? Deixa eu botar aqui, peraí. Se este ângulo está entre 90 graus, e 180 graus, ele é chamado de ângulo, o que? Ângulo obtuso. Ah, quer dizer que se o ângulo ele for maior que 90 e menor do que, ou seja, 90, veja que 90, olha, 90 está aqui, olha, 90, tá mais ou menos aqui. Olha, Deus, deu 90 fechado, olha, 90, né? Aí, a partir de 91, certo? Até 179, ele é chamado de ângulo obtuso, certo? Aí, professor, se ele medir 180, aí ele já é chamado de outra coisa, de ângulo de meia volta, como eu já falei, né? Então, pronto, pessoal, então é isso. Eu tenho ângulo de 0 graus, ângulo nulo, ângulo de 360 graus, ângulo de uma volta, ângulo de 180 graus, é chamado ângulo raso ou de meia volta, ângulo de 90 graus, é chamado de ângulo reto. Um ângulo que está entre 0 e 90, mas não é 0, não pode ser nem 0 nem 90, é maior do que 0 e menor do que 90, é chamado de ângulo agudo. E se o ângulo é maior que 90 e menor que 180, é chamado de ângulo obtuso. Pronto, pessoal. Esses são os tipos de ângulo que nós teremos, ok? Ok. Tá, aí agora, olha, por exemplo, como é que eu faço para falar sobre a... Eu tenho aqui, vou aumentar aqui o tamanho, pronto, deixar aqui. Aqui na verdade para ser semi-reta, mas serve também. Olha, como é que eu chamo a medida? Como é que eu chamo a medida? Como é que eu chamo esse ângulo? Como é que eu chamo? Ângulo alfa. Ele está chamando de ângulo alfa. Mas existe outra maneira aqui, olha. O ângulo CBA. ABC. Bem. Não é B, não é bem. C, né? É assim, olha. Medida. Eu quero medida do ângulo. Medida do ângulo. Aí P, eu não sei como bota não, circunflexo. A, B, C, olha. Nesse, certo? Medida de ABC, quem é? 35,13 graus. Pronto, se eu disser, ó, medida de ABC, em cima desse B é assim, ó.
é porque eu não sei botar lá no programa, mas é assim, ó, medida de A, aí B, onde está o ângulo você bota o circunflexo C. A medida do ângulo ABC, certo? ABC vai ser igual a 35 ponto, me esqueci, peraí, 35,13, ponto 13. Esta é a medida deste ângulo aqui, 35,13. ABC. Certo? Certo. Ok. Se no lugar desse B, peraí, se no lugar deste B, deixa eu só botar aqui, eu tivesse um O, geralmente é usado esse O maiúsculo, viu, que representa um ponto. Todo ponto tem que ser colocado através de uma letra maiúscula. A1C seria medida, eu mudei, né? Peraí, deixa eu ver aqui, é aqui. Seria a medida de A1. Agora é porque o O aceita circunflexo, né? 35,13 graus. Eu vou botar o ponto que o programa está usando o ponto. Pronto. Olha, 35,13 graus. Eu só mudei a nomenclatura. Olha. Medida de A1C. Aqui é medida de ABC. Certo? Tem um circunflexo em cima, porque eu não sei botar. Mas no O, como ele geralmente na linguagem portuguesa. Na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa. Eles aceitam circunflexo, as vogais O's aceitam a vogal O aceita circunflexo, então ele aceitou no programa aqui, mas o B só consegui mostrar através do programa. No outro seria medida de A, C, né? C. É um C aqui, viu? C. Que deu 35,13 graus. Certo? Pronto. Aí é assim que a gente lê os ângulos, as medidas de um ângulo, né? Aí, pessoal, olha, vamos deixar uma coisa clara aqui. Por exemplo, quem é o meu menor ângulo? É o ângulo nulo, ou seja, é o ângulo de 0 graus. Quem é o meu maior ângulo? É o ângulo de 360 graus, não é? Ele vai começando 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em 360 graus. Quando ele chega em 360 graus, deixa eu só voltar, peraí, calma. Quando ele chega em 360 graus, se eu comecei no 0, pronto. Deixa eu botar aqui uma característica, rastro, pronto. Olha, vamos lá, esse ângulo, olha, ele não está fixo, né? Não. Ele não está fixo. Espera aí, como é que eu faço para fixar ele? Tá. É só fazer isso aqui, olha. Espera aí, Ctrl Z. Espera aí. Pronto, ajeitei aqui, olha. Vamos dizer que esse ângulo começou em 0, certo? Aí foi andando. Espera aí, pessoal. Não, peraí, nesse aqui não. Eu pego esse outro. Bom, deixa eu... Rastro. Pronto. Olha.
ele começou em 0, né? Aí foi, foi, 100, aí chegou em 0 de novo. Pronto. Então, quando ele dá uma volta inteira, ele vai chamar ele vai formar o que a gente chama de uma circunferência, certo? Ou seja, o ângulo máximo, uma circunferência tem no seu total 360 graus, começando de 0, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em 360 graus. Pronto, eu queria falar isso. Por isso que eu digo que o menor ângulo é 0 graus e o maior ângulo é 360 graus. Aí, olha, aí vamos pegar aqui duas retas. Eu tenho essa reta e eu tenho esta reta. Tá, tem essas duas retas. Vou deixar tudo, eu não vou apagar nada não. Esse ângulo aqui, este ângulo aqui, certo? Opa. Olha, deixa eu só ver se eu consigo marcar aqui os ângulos. Não, calma. Tá um ponto aqui, certo? E vou marcar os ângulos. Então, certo. Agora outro ângulo, olha. Tan, tan. Peraí, tá errado. É pan, 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 tá? Eu acho que não faz não. Ok, olha, o ângulo daqui pra cá, esse ângulozinho aqui, olha, é um ângulo de 90 graus. Então, daqui pra cá, nesta outra região, esse outro ângulo aqui é também de 90 graus. E este outro aqui é também de 90 graus, certo? E esse aqui também é de 90 graus. Eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Quando eu somo esses 4 ângulos, eu vou ter quem no total? 360 graus. Quando eu tenho entre duas retas ângulos de duas retas concorrentes, viu pessoal? O que são retas concorrentes? Aquelas que se cruzam. Quando tem um ângulo de 90 graus, eu vou chamar essas retas de... Olha, de... Ixi, tá errado aqui. Vou chamar essas retas de retas perpendiculares. Ou seja, é quando entre elas apresenta-se um ângulo de 90 graus. Essa reta é perpendicular a esta outra reta. Pronto. Professor, mas e se o ângulo entre elas não for de 90 graus? Tem algum nome para essas retas? Tem sim. É chamada de retas oblíquas. Oblíquas. Faltou o acento. Não, botei o acento. Oblíquas. Eu vou botar aqui, eu vou botar a definição. Aí é quando elas formarem entre si ângulos retos, ou seja, de 90 graus. Então, essas retas que apresentam ângulos retos entre elas são chamadas, era para eu ter feito tudo isso, tudo de novo, é chamadas de retas perpendiculares. Deixa eu apagar isso aqui, vou apagar. Quem quiser é só voltar o vídeo, certo? Tá, isso aqui é pronto.
Pronto, é isso aqui, pessoal. Tipos de ângulo já vimos, pronto. Então, retas perpendiculares. Deixar assim. É quando elas formarem entre si, ó, entre essa reta e outra, só tem ângulos de 90 graus. Ângulos retos. E retas oblíquas. É o que? Retas oblíquas. É quando não formem-se ângulos retos, certo? E o que são ângulos retos? São ângulos de 90, deixa eu ver se dá certo, pronto. É quando entre elas não formem-se ângulos retos, ou seja, quando um ângulo aqui for, por exemplo, não sei nem que ângulo é esse aqui, peraí. Pronto, quando eu tiver um ângulo de... entre essa reta e essa outra, entre um ângulo de 60 graus, certo? Um ângulo de 36 graus, entendeu? Quando não for é 90, elas são retas perpendiculares. Não é 90, elas são retas oblíquas. Pronto, isso aqui são coisas que eu posso perguntar, ok? Então, pessoal, eu vou terminar essa aula por aqui, certo? E passar a atividade para vocês. Ok? Ok, pessoal, então, até mais. Tá bom?